Bom dia! Eu vou estar falando hoje sobre um assunto que muita gente me pediu, então eu estou passando esse assunto até na frente, que eu ia falar mais adiante, que é sobre os vampiros de energia. Gente, uma das coisas que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é que só alguém consegue sugar a tua energia para quem não se protege, para quem não se cuida. O vampiro de energia é aquele que, em vez de respirar o ar livre, sei lá, sentir as coisas positivas, ele tá tão dentro dele mesmo que ele não absorve a energia ambiental. Então ele vai botar o olho gordo, ele vai ir atrás de pessoas para ele começar a falar dos negativos dele, das coisas, das tristezas, dos problemas que ele tem e tudo mais, e vai sugar, às vezes, de canudinho a sua energia. Aquela pessoa que você sai morta de cansada depois de falar com ela, e às vezes é 5 minutos de falando com uma pessoa dessas e a energia cai lá embaixo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é, como eu falei, você está dando essa energia de alguma forma. Como é que a gente faz isso, gente? Primeiro, porque não se protegeu, porque não se aterrou, tá? Que eu já vou explicar como fazer. Mas, em segundo lugar, eu acho que é importante você entender que, como ser humano, a gente é curioso. Então, quando uma pessoa começa a fazer uma fofoca, em vez de você cortar a fofoca e dizer, não, isso, sabe aqueles filtros de Sócrates no meu perfil até tem os filtros de Sócrates, quer dizer, isso vai me fazer bem? Isso vai falar bem de alguém? Isso vai trazer algum benefício para alguém? E sabe, às vezes a gente tem que cortar o assunto e perguntar essas coisas. É um choque para um vampiro de energia quando você para ele e diz, então, o que você está me falando vai trazer benefício para quem? Né? Não seria interessante a pessoa estar aqui presente para você falar tudo isso? Você já falou para ela? Porque tem muita gente que está reclamando de alguém, sei lá, do chefe, da vizinha, da mulher, do marido, e não falou para a pessoa. Então ela nunca vai, tu nunca resolve alguma coisa fofoqueando, nunca. Você resolve falando com as pessoas que precisa se falar, se não está dando, de repente tem alguém discreto, um amigo discreto que não vai estar falando, não bota em Facebook, para que você lide com aquela situação tentando olhar um outro ponto de vista sobre aquilo ali, para que você tire benefício, para que você traga alguma coisa saudável, positiva para você. Então, a gente absorve muita energia porque a gente está aberto às pessoas trazerem as mazelas, as negatividades dela. E aí eu acho que a gente tem que dar uma pensada quanto eu contribuo para alguém me sugar, né? Mas tudo bem, digamos que eu sou interessada em ouvir a fofoca, o problema do outro, ou já pedi para ela parar, ou já falei que eu não gostaria de participar dessa fofoca, ou sei lá, qualquer coisa, e a pessoa continua. Quais são as armas que a gente tem? Primeiro lugar, aterrar-se. Pode ser na frente da pessoa, porque é uma coisa discreta, pode ser começando o seu dia, durante o dia, você imaginar a sua energia descendo pelos pés e criando raízes. Essas raízes vão trazer realmente um sentar da energia. Você está fazendo isso mentalmente, mas isso modifica a sua aura, seu campo de energia à volta de você. Então, aterrar-se é muito importante, que eu chamo de ground, né? Dentro do inglês a gente chama ground, trazer aterramento, né? Isso é bem importante. Mas esse aterramento pode ser feito com reiki, por exemplo, pode ser feito com um cristal. Você usar, por exemplo, trouxe aqui até para mostrar para vocês. Por exemplo, esse daqui é um cristal fumê, né? Pode ser uma turmalina preta, pode ser uma ágata, que é um cristal super barato e tudo mais. Você pode ter a pedrinha para andar com você no bolso ou coisa parecida na bolsa, e você pode ter pendurado na pulseira, como você quiser. Os cristais, de maneira geral, absorvem a energia negativa. Só que é importante, de vez em quando, botar eles na chuva ou pegar um sol, tudo para limpar eles, porque a turmalina até se auto-limpa, mas, de maneira geral, os cristais não. E, então, é importante que você dê uma manutenção neles para que eles continuem te beneficiando. Uhum. Então, proteger-se, né? Que daí pode ser cristais, pode ser perfume. Na live desse domingo que passou eu falei sobre isso, usar o perfume na área do estômago, para que saiu do banho já perfuma a área do estômago, porque é por ali que você ataca e é atacado, por ali você perde energia. Então a área do estômago é bem importante, tá? Isso é uma forma de proteção. Pedir, por exemplo, ao Arcanjo Miguel, esteja acima, abaixo, fazer uma oração, a oração que você quiser, né, de proteção, de luz, de tranquilidade. Essas coisas são bem importantes que você faça, porque elas fazem diferença no seu dia. E fazer uma vez na semana não resolve. Fazer 10 vezes no dia é bem melhor do que não fazer
por exemplo, né? Mas pode fazer uma de manhã, no meio-dia, de tardezinha. Quando você sente necessidade, que você está se sentindo muito cansado, existe dentro do Reiki o que a gente chama de banho seco, que é bem simples. A mão direita no ombro esquerdo, descarrega, a mão esquerda no ombro direito, descarrega, descarrega e descarrega. Super simples, não tem nenhum mistério fazer isso. Mas é polaridade quando você faz isso. Quando você faz isso daqui, você está fazendo um atrito na sua aura, na sua energia, no seu campo eletromagnético. E ele normalmente dá uma varrida simples, pequena, não vai resolver tudo, mas é uma forma de você fazer isso e aí mentalizar uma cor. As cores, de maneira geral, são positivas, então você pensar em cor, pode ser de uma flor que você esteja vendo, pode ser da roupa que você está usando. Uma cor normalmente traz frequências e vibrações bem positivas, que é interessante você usar. Outra coisa que é importante, quando a gente sabe que vai sair com alguém ou vai se relacionar com alguém que é muito vampiro, não esteja sozinho. Ah, a minha vizinha é muito vampira, então quando for lá, vai com outra vizinha, vai com a tua filha, vai com alguém, e o que acontece é que o vampiro começa a se dividir entre mais de uma pessoa. Ele precisa da atenção e tudo mais, mas ele não vai sugar você de canudinho. Então, estar em mais de uma pessoa, por exemplo, existem amigas muito negativas, então diz, vamos convidar fulana tal também para essa conversa, para que você não fique com toda a carga, ela não chegue lá despejando tudo em você. Ah, mas eu quero falar só com você. Aí você já sabe que tem que ir mais preparado, porque ela quer despejar só em você ou só sugar você. E às vezes acontece isso, tá? Fornecer um ouvido atento para as pessoas, às vezes as vampiras, porque elas às vezes estão tão num drama que elas precisam de alguém. Digamos, a vizinha lá não quis sair com 2 ou 3 pessoas, ela quer sair só com você, e aí você diz, não, vamos fundo nisso. Em vez de você só falar do fulano ou da ciclana, coisa parecida, vamos fundo. O que está acontecendo contigo? Por que você está se deixando mexer dessa forma? Então, esse ouvido atento, às vezes, ajuda a pessoa a ir mais fundo no processo e não ficar naquela lista de lamentações onde você não vai resolver, nem ela vai resolver. Então, às vezes, um ouvido atento, tipo assim, vou tirar um tempo para ouvir, para conversar sobre isso e fazer alguma diferença. Tá? Já recomenda meus vídeos, já recomenda, tem o meu canal no YouTube, já manda ela se trabalhar. Porque às vezes é isso que ela está precisando ouvir, não só alguém que fique passando a mão na cabeça e dizendo, ai, tudo bem, vai ficar tudo bem. Os vampiros de energia são acostumados a fazer isso, às vezes a gente tem que quebrar esse hábito deles, pelo menos com a gente. A gente fazendo a nossa parte já é alguma coisa. Bom, estenda a mão amiga, ajude a pessoa, mas se ela não se ajuda, ninguém ajuda quem não quer se ajudar. Então aí é o momento de pensar em criar uma distância maior e se ainda assim não resolver, cortar contato. Ai, Milene, que crueldade. Eu não estou dizendo para quem está, por exemplo, depressivo, eu estou dizendo aquela pessoa que é negativa e que suga você. Existem pessoas em depressão que elas precisam não só do seu apoio, da sua ajuda, da família e se tratar. Só que a gente tem que ter bem consciente que se a pessoa não faz a parte dela, nós não temos como fazer por ela. E a gente não ajuda ela a mudar, a gente não ajuda as coisas mudarem. Então, às vezes, dar um gelo pode ajudar ela, ou pelo menos não atrapalha a sua vida. Parece cruel? Não. Primeiro você se protegeu, tentou ajudar, ouviu atentamente, deu dicas, mandou ela ver lá o meu canal. Ela não fez nada disso e ela continua se lamentando. Bom, daí é uma escolha dela, porque algumas pessoas gostam de ser assim. E aí é uma escolha sua se continuar nisso ou não. Por hoje eu deixo por aqui. Amanhã eu vou estar falando sobre sugadores de energia, que eles têm um pouco de características um pouco mais claras que o vampiro. Até amanhã.